Deus tem falado muito comigo sobre um julgamento que vai acontecer. Às vezes as pessoas, elas usam o nome de Deus para transmitir uma mensagem, se dizendo ser profeta do Senhor, se dizendo ser ministro do Senhor. Às vezes a gente vê pessoas operando curas, milagres, e muitas pessoas acreditam que isso vem do Senhor. Mas Jesus disse que nos últimos tempos, quando Ele voltar, vai ter pessoas que vai dizer assim: mas Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome curamos. E a resposta de Jesus será: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o tempo de julgamento que virá sobre a terra é exatamente sobre líderes, sobre aqueles que usam o nome do Senhor em vão. E um certo dia eu ouvi uma pessoa perguntar se não é Deus que opera certos milagres, certas curas, certos sinais. Por que Ele permite que isso aconteça? Lendo o livro de Ezequiel, no capítulo 14, aqui está a resposta, e eu me lembrei da pergunta dessa pessoa. Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 9 ao 10, o Senhor diz assim: e se um profeta é enganado e levado a transmitir uma mensagem, é porque eu, o Senhor, o enganei. Levantarei minha mão contra esses profetas e os eliminarei do meio de Israel. Eu também anotei um comentário da Bíblia de Estudo NVT que diz assim: falsos profetas que tentaram frustrar os planos de Deus com profecias que não vinham dele, cumpriram inconscientemente a vontade de Deus, pois eles e os outros rebeldes, iludidos e confirmados em sua rebeldia, seriam castigados por eles. Não só aqueles que transmitiam a mensagem, os falsos profetas, mas aqueles que buscavam falsas profecias. Essas pessoas, elas rejeitavam a palavra da verdade que o profeta Ezequiel anunciava, porque aquela palavra confrontava o seu pecado, e queriam ouvir aquilo que massageava o seu ego, aquilo que o ouvido humano queria ouvir. E Deus diz que eles cumpririam inconscientemente a vontade de Deus. E ele diz aqui: pois eles e os outros rebeldes iludidos por acreditar nas mentiras do falso profeta, confirmados em sua rebeldia, seriam castigados por seus pecados. O profeta iria ser castigado por conduzir pessoas ao engano e as pessoas por rejeitarem e não buscar conhecer a verdade. E em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo diz: portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. E olha o que o Senhor fala em sua palavra para esses que se dizem ministro e falam o nome do Senhor falsamente. Ezequiel, no capítulo 13, no verso 3, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor soberano, que aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Ó povo de Israel, seus profetas são como chacais no meio de ruínas. Não tomaram nenhuma providência para consertar as brechas nos muros que rodeiam a nação, para que permanecesse firme na batalha no dia do Senhor. Ao invés desses profetas anunciarem quando as coisas estão erradas, aquilo que está no coração de Deus, trazendo conserto, santidade e temor no Senhor, eles dizem que vai tudo bem e dão previsões falsas, onde Deus está esperando arrependimento. Romanos 1, no verso 24, diz assim: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração, como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Então, todo aquele que busca um profeta para falar aquilo que agrada a você enquanto tudo vai mal, enquanto você está jogado na lama, a única profecia que Deus terá para essas pessoas é: arrependam-se. Então sabemos que nem sempre um milagre, uma cura, uma previsão do futuro e que possa vir a acontecer, isso pode ser apenas uma manipulação maligna para confundir a sua mente. E esses profetas que são influenciados, profetas, pessoas que se dizem ser ministro do Senhor, ou até mesmo aqueles que fazem previsão do futuro e que dizem receber visões e mensagens de Deus, simplesmente estão falando coisas da sua imaginação. E por que Deus permite que isso aconteça? Porque Deus, ele estabelece um tempo de julgamento. Ele deixa que cada um vá juntando pecado sobre pecado. E aparentemente parece que não vai acontecer nada. Deus, ele não tapou os olhos para o que está acontecendo sobre a terra, para toda iniquidade, para todo pecado, para toda maldade, para toda imoralidade sexual. E Deus, ele vem falando comigo sobre um tempo de julgamento. E esse tempo de julgamento ele inicia sempre pelo povo de Deus. Sempre por aqueles que se dizem ser ministro do Senhor. Ai desses profetas, a aflição que os espera. E também Deus fala de um julgamento daquelas pessoas que rejeitam a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, ela confronta o nosso pecado. A palavra da verdade, ela tem o poder de trazer transformação, trazer santidade,
trazer temor, o verdadeiro temor a Deus. A palavra diz que o anticristo ele faz muitos sinais e maravilhas, e na verdade esses sinais, essas curas, esses milagres não vêm do Senhor. E levará, e está levando muitos à destruição, porque lhe falta conhecimento e discernimento se aquela operação ela é verdadeiramente de Deus. Eu quero que vocês entendam, quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala sobre julgamento divino, o julgamento divino ele vem com um propósito de gerar arrependimento nas pessoas e trazer restauração. Em Ezequiel, no capítulo 14, no verso 11, o Senhor diz assim: assim o povo de Israel aprenderá a não se desviar mais de mim, nem se contaminar com todos os seus pecados. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. É exatamente isso. Deus, ele traz esse julgamento para que a maior parte das pessoas sejam salvas, para que elas reconheçam que Deus, ele é soberano e que é necessário que nós venhamos a dar crédito àquilo que ele está falando. A palavra do Senhor também diz assim: não temam aquele que mata o corpo, antes temam aquele que pode matar o seu corpo e a sua alma para o inferno. Porque não é